pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pod Med Plus. Hoje eu estou aqui com o dermatologista Dr. Paulo Henrique Martins, especialista em câncer de pele, que é um assunto que a gente vai abordar bastante no dia de hoje. Oi, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Letícia? Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre esse assunto aí que é realmente muito importante aí no nosso dia a dia. E eu acho que é um assunto muito importante e negligenciado. Você sente por parte dos seus pacientes que as pessoas não dão devida importância ao câncer de pele como dão a outros tipos de câncer, por exemplo? Sim, com certeza, tá, Letícia? Apesar de que a gente vê que isso aos poucos está mudando. Mas sim, a gente até brinca com o meu paciente que o câncer de pele, muitas vezes é chamado um câncerzinho de pele, né? E na verdade a gente sabe, né, que não é bem assim, né? O câncer de pele, existem alguns tipos de câncer de pele e o melanoma, por exemplo, que é o mais agressivo, ele causa mortes, né? Então ele causa metástase. Então é um câncer que muitas vezes pode ser agressivo. Então a gente tem que alertar isso ao paciente, né, para ter esse cuidado, fazer a prevenção para realmente evitar esse tipo de situação. Sim, e tem também a questão que é o câncer mais incidente na população brasileira, né? Exatamente, ele é extremamente comum, né, na população brasileira. Então, isso é importante a gente enfatizar, principalmente na nossa região aqui também, né, a região sul, pela incidência dos raios ultravioleta. Então, isso faz com que realmente a pele do paciente, da população em geral, realmente seja bastante acometida com câncer de pele, né? Principalmente quando a gente vai falar do mais comum, que é o carcinoma, né? E principalmente o carcinoma basocelular, que é 70% dos cânceres de pele. Esse realmente a gente vê bastante assim no consultório, enfim, onde a gente atende. Eu vi que tem um dado bem interessante ali, que Santa Catarina, quer dizer, um estado pequeno que somos, né? Tem aí um índice de 11,58% do total geral de casos do Brasil estão em Santa Catarina. Então, para o nosso tamanho, é uma incidência muito alta. É bem alta mesmo. A gente percebe isso confirma no dia a dia, tá? Do consultório, enfim, dos atendimentos. A gente vê realmente a prevalência bem alta e até em alguns casos a gente percebe em alguns estudos que isso está aumentando, tá? Apesar de que o acesso ao protetor solar, que é o principal, né, mecanismo de proteção contra esse câncer, está mais acessível, mas a gente percebe que a população de uma forma geral ainda tem bastante câncer de pele, tá? E Santa Catarina realmente é uma incidência bem alta, assim. Eu tenho um estudo também que fala que no último ano 250 mil novos casos de câncer de pele no Brasil, assim. Então é um número realmente bem grande, né? Que a gente vê que são números que são alarmantes, né? Pela quantidade de câncer de pele que tem hoje em dia. E, doutor, o que você acha que se deve essa expressividade dos casos aqui em Santa Catarina, por exemplo? Aqui em Santa Catarina, a gente tem alguma peculiaridade em relação à população, né? Primeiro, a gente vê muitas pessoas com olhos claros, né? Pele clara. Então, isso é um fator de risco para o câncer de pele. E a questão profissional, a gente vê muita gente trabalhando no agronegócio, na agricultura, na lavoura. Isso são profissionais que se expõem diariamente ao sol, muitas vezes, né? Então, acho que essas são as principais características que fazem realmente o estado de Santa Catarina ter esse índice aumentado de câncer de pele. Sim, e aí tem a soma dos fatores, né? Às vezes a pessoa tem todo esse pacote. Exatamente. E não raro, até aqui na nossa região sul de Santa Catarina, isso é bastante percebido, né? Bastante percebido, é isso aí. Então, muitas vezes como tu falou mesmo, é a soma de fatores. O paciente tem uma pele clara, tem um olho claro, se expõe diariamente na profissão, né, com o sol, e isso tudo são todos fatores de risco realmente fazem com que o câncer de pele naquela pessoa, né, se apareça mais comumente, vamos dizer assim, né? Então, se torne mais comum realmente na nossa população aqui. Certo, e ainda aproveitando para falar de fatores de risco, a hereditariedade é um deles? É um deles. Se a gente for pegar o carcinoma especificamente, não se tem estudos comprovando, tá, esse fator de risco isoladamente. Tá? Se a gente pegar o melanoma, sim, a gente tem mais estudos comprovando essa questão do histórico familiar, né? Mas a gente percebe que sim, muitas vezes, por até essa questão realmente, como a gente falou de física, né, de que normalmente puxa do pai ou da mãe, ou né, então um olho mais claro, um cabelo mais claro, uma pele mais clara, então isso normalmente tende a
passar, vamos dizer assim, né? De gerações e ter realmente esse fator de risco. Mas não é uma coisa descrita especificamente na literatura atualmente, tá? Para carcinoma, sim mais para melanoma. Entendi. Tá. E aí a gente pode dar uma passada aí nos tipos de câncer de pele? Sim. Quando a gente fala em câncer de pele, basicamente a gente fala de 3 tipos. Então, os carcinomas e o melanoma. Os carcinomas, o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. Tá? A gente pode até separar em câncer de pele não melanoma, que é os carcinomas, e câncer de pele melanoma, que é o próprio melanoma. Tá? O carcinoma basocelular, ele é a grande maioria, cerca de 70% dos cânceres de pele. Depois, logo em seguida, vem o carcinoma espinocelular, cerca de 20%, e o melanoma entre 5% e 10%. Tá? Então, esses são os principais tipos de câncer de pele. E aí, dentro dessa classificação, a gente sabe que o potencial mais letal é do tipo melanoma. Sim. Né? Agora, a pessoa que tem os outros tipos de carcinomas, essa pessoa, ela também exige cuidados? Sim, isso é bem importante salientar, tá, Letícia? O carcinoma é aquilo que a gente comentou, não é só um câncerzinho, tá? Existe o carcinoma espinocelular, que ele pode sim dar metástase, tá? Numa incidência menor do que o melanoma, mas sim, e pode ser muitas vezes localmente agressivo, tá? Então invadir questão neural, às vezes osso, né? E transformar realmente aquela lesão numa cirurgia bem agressiva e bem grande para fazer uma cura desse câncer. A mesma coisa o carcinoma basocelular, claro, a chance de metástase é quase nula, mas assim, em termos de avançar localmente a lesão, ela ter um aumento maior, invadir estruturas nobres do nosso corpo, e isso ter uma complicação até, como eu falei, em termos de tratamento, de cirurgia pós-operatório, isso muitas vezes acontece, tá? Então a gente sempre, é aquela máxima, né? Então a prevenção é o melhor caminho, tá? Eu falo para os meus pacientes, lesão pequena, cirurgia pequena. Então, todo câncer de pele que foi grande, no momento foi bem pequeno e a gente poderia ter curado ali naquele momento. Certo. E aí, então, falando de cura, de tratamento, o tratamento, ele vai ser sempre cirúrgico? Não, o tratamento do câncer de pele não vai ser sempre cirúrgico. Apesar de que sim, a grande maioria deles é cirúrgico, tá? Isso a gente vai depender de alguns fatores. O primeiro, o tipo de câncer de pele, como a gente comentou, o subtipo histológico, que tem uns que são um pouquinho mais agressivos, a localização também do câncer de pele e alguns outros fatores que a gente tem que, às vezes, colocar na hora para ver qual o tratamento que a gente vai fazer. Porque existe sim câncer de peles mais superficiais e dependendo da localização, a gente fala membros superiores, membros inferiores, por exemplo, que a gente consegue sim tratar, às vezes fazer uma raspagem, que é a curetagem, por exemplo, ou então usar cremes, mas não cremes remédios mesmo, sim, tá? Sim. Que a gente consegue ter um tratamento para esses tipos. Mas com certeza o principal deles é o tratamento cirúrgico. Tá. E o câncer de pele, ele sempre vai ter origem numa pinta ou numa mancha, por exemplo? Não vai ter. Normalmente esse tipo de câncer de pele que vem a partir de uma mancha, uma pinta, é um melanoma. Tá? Certo. Então, normalmente a gente fala assim. Já os carcinomas, eles podem aparecer em qualquer local do corpo, apesar de que, claro, a gente vai ter uma incidência maior nos locais de maior fotoexposição, né, do nosso corpo. Então, a face, por exemplo... Mas ele não vai ter um relevinho, ele não vai ter nada que sinalize? No começo, tu quer dizer? Assim... Em qualquer momento? Não. Tá. Ele pode simplesmente aparecer de uma pele sã. Que não tem nada ali. E depois, com a exposição da radiação ultravioleta, aquilo ali surge, né? Enfim, acaba alterando as células ali do DNA da pele e com isso vai surgindo o câncer de pele. Entendi. Tá? O carcinoma espinocelular ele tem a característica que às vezes pode surgir depois de uma feridinha que a gente fala. Tá. Então aquela feridinha que não cicatriza, não melhora, depois de queimaduras, de traumas, às vezes tem essa relação no carcinoma espinocelular, por exemplo. Certo. E aí a origem dele vai ser sempre pela exposição solar ou ele pode existir mesmo que a pessoa não esteja exposta ao sol? Assim, a grande maioria vai ser pela exposição solar, tá? Então, assim, é claro que
Pode, por exemplo, o melanoma surgir em áreas que o paciente quase não se expôs ao sol. Existem melanomas, por exemplo, que são subungueais, que é embaixo da unha, né? Então, assim, palma, região plantar, né? Embaixo do pé, por exemplo. Então, não necessariamente só aonde a gente acaba pegando sol, vamos dizer assim. Mas, claro, de uma regra geral, os locais onde a gente se expõe mais. Por isso que, como eu falei, a face é a principal e dentro da face o nariz, porque é realmente o principal ali que a gente acaba se expondo, né? E aí, dentro dos tratamentos cirúrgicos, pessoal, eu queria salientar aqui que o Dr. Paulo Henrique, ele fez recentemente uma cirurgia que chama cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma técnica que, por exemplo, inédita na nossa região, né? A gente tem ali vou até mencionar, entre Tubarão e Porto Alegre, o Dr. Paulo é o único que faz esse tipo de cirurgia, que é um tratamento ouro, digamos assim, para o câncer de pele. Então, eu queria conversar, eu não sei se é para todo tipo de câncer de pele, enfim, essas questões técnicas, mas vamos conversar com o doutor a respeito dessa técnica. Então, o que é essa cirurgia micrográfica de Mohs? Eu trouxe algumas imagens, eu posso passar aqui? Claro. Tá? Que, por exemplo, aí o doutor está fazendo uma marcaçãozinha. Consegue contar para a gente, doutor, como é que essa cirurgia acontece, para que ela existe? Então vamos lá. A cirurgia micrográfica de Mohs, ela realmente é para a grande maioria dos cânceres de pele, tá? Não são todos, sim, existem algumas indicações. Então, as principais indicações dela, primeiramente, são em áreas que têm maior chance de recidiva, maior chance de voltar esse câncer de pele. Então, a face como um todo, o pescoço, né? Mãos, pés e região genital, que são áreas de maior recidivas, né? Normalmente, para os carcinomas, então o basocelular e o espinocelular, o melanoma ainda a gente não tem alguns critérios. Então, como é que se a gente faz essa técnica? Primeiramente, a gente marca a lesão no paciente, o câncer de pele, delimita bem as margens que a gente fala e faz algumas marcações para depois se orientar para fazer a lâmina, né? As lâminas que a gente vai acabar vendo no microscópio. Tá? Normalmente é anestesia local, isso é importante falar, né? Existem alguns casos, sim, que a gente precisa de sedação, mas normalmente é anestesia local. Então, a gente faz a marcação, faz a anestesia no paciente, tira esse câncer de pele com uma margem mínima. Eu estou falando aí de 1 a 2 milímetros, isso é muito pouco, né? A gente consegue poupar pele saudável na cirurgia micrográfica de Mohs. Fazendo paralelo com a cirurgia convencional, por exemplo, que nos carcinomas, em média, a gente tira 4, 5, 6 milímetros. É a tal da margem de segurança? A margem de segurança, exatamente, tá? Então, como a gente vai pegar essa peça, a gente vai dar uma margem mínima. Então, no mesmo momento que o paciente vai estar ali esperando, a gente vai para o laboratório para fazer essas lâminas desse câncer de pele. Isso. Que é essa imagem aqui? Essa imagem aí. Então, a gente, como eu falei, a gente marca ali na pele do paciente na peça. Aqui a gente pinta a marcação para saber exatamente aonde pode estar acometido as margens, né, o câncer de pele. Então, a gente faz isso, prensa numa lâmina, acaba congelando ela e vai para o criostato, que é o aparelho, né, onde a gente corta as lâminas, que é exatamente esse. Que a gente acaba cortando com uma finura de 5 micrômetros. Isso é mais fino do que um cabelo, por exemplo, para a gente ter uma noção, tá? E com isso a gente vai preparando as lâminas, depois a gente... Isso, e acaba analisando no microscópio para ver se realmente a gente vê algum tipo de câncer ainda nas margens cirúrgicas. É importante salientar a grande vantagem, né, que a gente já citou dessa técnica, em relação a isso, poupar tecido sadio. E nesse momento a gente consegue avaliar 100% das margens cirúrgicas do câncer de pele. Entendi. Tá? Então isso faz com que a gente tenha uma certeza absoluta, talvez na medicina não exista, né? Mas uma certeza quase absoluta de que realmente está livre, né, as margens e com isso a cura do câncer de pele naquele paciente. E aí, suponhamos, foi para a lâmina, detectou que precisa aumentar aí a área. Então por isso que a gente faz as marcações e a gente pinta, porque daí a gente consegue ser bem preciso aonde que possa estar ainda cometido o câncer de pele. Entendi. Então a gente vai naquele
por exemplo, tem realmente naquele cantinho entre a tintura vermelha e verde, vamos supor, né? Que a gente pintou ali. A gente vai só, volta para o paciente, tira só aquele pedaço de acometimento de câncer de pele, volta novamente para o laboratório e repete todo o processo, até ter a certeza de que saiu todo o câncer de pele. Depois disso, a gente volta para o paciente e acaba fazendo a reconstrução, né, o fechamento da ferida. Então, a gente tem aí duas características, eu acho que importantes, né? As margens, né? O tamanho das margens. Das margens, né? O tamanho da lesão que vai ser tirado, o tamanho, enfim, da marca, da cicatriz, de tudo ali, porque tem também uma preocupação estética, que não acho que é a principal, mas eu acho que o principal benefício, então, é ter a segurança de que o que está sendo retirado é o suficiente e está correto. Exatamente. Acho que isso é o principal, tá, Letícia? São as duas coisas principais, realmente, né? A gente consegue, num mesmo momento, tu ter a segurança de que tu realmente curou aquele câncer de pele, né? De uma forma assim, geral. E tu poupar um pouquinho desse tecido, que como eu falei, como a face é o principal acometimento do câncer de pele, então essa diferença de 2, 3 milímetros, às vezes, realmente faz bastante diferença. Então, a gente pode afirmar que hoje é o tratamento padrão ouro contra o câncer de pele? Sim, com certeza a gente pode afirmar que a cirurgia micrográfica de Mohs hoje é o que tem de melhor no mundo em termos de tratamento para câncer de pele. Tá? A gente percebe que nos Estados Unidos e na Europa isso já tem há muito tempo, já tem há mais tempo, né? No Brasil isso está iniciando, mas está avançando bem, e a gente pode perceber realmente porque quando a gente faz novamente a comparação da cirurgia convencional com a micrográfica, os índices de recidiva, o índice de que o câncer possa voltar, eles são diferentes. Na cirurgia micrográfica isso é um índice bem menor, então a chance daquele câncer voltar é menor comparado à cirurgia convencional. E outra questão importante que é para a gente enfatizar, ela analisa 100% das margens cirúrgicas, como eu comentei. Na cirurgia convencional, pela técnica, pelo corte que é feito, a gente consegue aí, há estudos que demonstram 5, 10% no máximo que a gente consegue visualizar de margem cirúrgica. Bastante diferença. Bastante diferença. Então, doutora, a gente falou aqui muito das causas, da doença em si, o tratamento, e eu queria falar de prevenção. Parece óbvio, mas, gente, é muito importante a gente também tocar nesse assunto. Concordo, Letícia. Eu acho que isso é uma tecla que eu sempre bato com meus pacientes. Então, o principal, com certeza, o uso do protetor solar, né? E evitar a exposição solar. Então, essas duas, né, são fundamentais. O horário é aquele que a maioria já conhece, mas é bom enfatizar. Então, das 10 horas da manhã até as 4 da tarde, por exemplo, né? A gente tem que evitar esse horário que é realmente onde o índice de radiação ultravioleta está mais aumentado, tá? Então, usar sempre protetor solar regularmente que eu digo todos os dias, independente de sol, chuva, nublado. Em dias de chuva, nublado, existe também radiação ultravioleta, então a gente precisa usar o protetor solar. Doutora, eu não sei se é cisma minha, mas eu percebo, conversando assim, que as mulheres elas cuidam muito do rosto, tem o hábito do protetor solar no rosto, até porque já vem com a base, enfim, tem aí os dermocosméticos, mas esquecem das mãos. Isso é muito comum e a gente vê também, porque as famosas manchinhas, né, da pele no dorso da mão, aqui na mão, são extremamente comuns. E é justamente por isso, né, a gente tem um hábito, né, muito rápido, né, ou fácil de passar o protetor solar no rosto. Outra região que às vezes a gente acaba esquecendo, o pescoço, né, ou então aqui na região cervical. A parte posterior, e isso faz com que realmente ali apareça mais manchas ou até câncer de pele mesmo. E tem outra questão que a gente acaba muitas vezes, agora principalmente com a Covid, a gente lava muito a mão ou passa álcool em gel, isso acaba tirando o protetor solar de muita gente que acaba, né, passando ali. Então é importante sim passar em locais onde tu tá se expondo, e normalmente face e dorso das mãos são os principais. Então, a gente tem a questão com os cuidados com os horários, protetor solar,
foi pra praia, a roupinha UV ajuda? Sim, muito. E facilita, né? Hoje é um facilitador, assim, né? A gente brinca geralmente homens que não gostam de passar o protetor solar. Crianças. Crianças, exato. Então, aquela roupa ajuda bem, assim, tá? Então, é prática. Claro que o preço às vezes não é tão acessível, mas a gente tá vendo que tá cada vez mais de fácil acesso esse tipo de roupa, que é bem importante. O chapéu, né? O boné, isso é bem importante. Para as mulheres, aqueles às vezes de aba mais largas, né? Para os homens também. A sombra, né? Então, assim, a gente fala que a sombra está sendo efetiva quando tu não consegue ver o sol, vamos dizer assim, né? Enquanto tu tá embaixo daquilo. Porque às vezes me perguntam, qual o guarda-sol mais indicado? Então, basicamente é isso. Existe alguns mais específicos, enfim, mas tu pode se orientar mais ou menos com isso, né? Então, é aquele que tu realmente consegue observar que ele não está transmitido ou passando aquela radiação ultravioleta tão facilmente, né? Eu acredito que esses seriam os principais. E acho que se observar, né? Se observar, notar, se olhar no espelho, nasceu algo novo aqui, tem alguma coisa que está errado, né? Eu acho que é importante que tu comentou isso, que existe a regrinha do ABCDE. Tá? Principalmente para lesões manchinhas pretas. Então, o A de assimetria, tu vai ver se aquela manchinha é assimétrica, tá um pouco diferente da outra. O B de bordas, então bordas irregulares, meio tortas, assim, é um sinal que a gente tem que se preocupar. A cor, se tem mais uma de coloração, às vezes um preto, um mais acastanhado, tá? O diâmetro, se é um pouquinho maior, aí que a gente percebe que ela está aumentando de tamanho, e o E, que é a evolução, que é esse aumento de tamanho muito rápido de uma pinta, por exemplo. Então, isso o paciente às vezes consegue fazer, tá? E fala para nós, essa é uma lesão que eu percebi. Mudou de cor, aumentou de tamanho, tá diferente. Opa, vamos analisar melhor. Bacana, muito importante essa dica então do ABCDE. Vamos só revisar. A, assimetria. B, bordas irregulares. C, cor. D, diâmetro, isso. E E, evolução. E aí, olhei assim, analisei A, B, C, D, E, percebi alguma coisa, eu preciso procurar o dermatologista, claro. Sim, claro. Então, assim, daí o que normalmente acontece na nossa consulta quando a gente tem esse tipo de lesão, né? A gente usa o dermatoscópio, tá? Que é um aparelhinho que aumenta aquela lesão e a gente consegue com aquilo ver algumas características que podem ser sugestivas de um câncer de pele, tá? Nesse momento, normalmente a gente providencia a biópsia de pele, que é tirar um pedacinho daquela lesão para levar para o laboratório para assim a gente confirmar se realmente é ou não é um câncer de pele. Então eu digo que é um diagnóstico muitas vezes simples assim e principalmente visual. Eu digo que a dermatologia é muito visual, então tu consegue na hora enxergar. Eu dou com a dermatoscopia às vezes quase já um diagnóstico, mas claro, a gente prefere fazer a biópsia para ter realmente essa confirmação. Então é assim que a gente normalmente faz o diagnóstico de câncer de pele. Que teoricamente é simples, né? Em vista de tudo que pode acontecer, do problema que isso pode gerar. Então, é ter atenção, é se olhar, é se proteger e, claro, consultar sempre o dermatologista. Né? A gente fala que pelo menos, né, claro, pacientes que não têm fator de risco, não tiveram câncer de pele, pelo menos uma vez por ano tem que ir ao dermatologista, tá? E outra coisa que é importante, o paciente que já teve câncer de pele, ele tem uma chance maior de ter outro câncer de pele. Por isso que é muito importante o segmento desse paciente também. Daí, normalmente, a cada 6 meses por carcinomas nos primeiros anos, o melanoma, às vezes, a cada 3 meses também nos primeiros anos. Tem que dando uma olhadinha. Tem que dar uma olhada. Entendi. Importantes as informações, pessoal. É isso aí. O câncer de pele, ele é uma questão séria e não pode ser negligenciada. Vamos dar devida atenção porque é preciso. Então, cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, né? Principalmente aí, pessoal que tem criança em casa. E eu queria agradecer a presença do Dr. Paulo. Vou deixar aqui também o @ dele no Instagram, @paulomartins.dermato, que conversou hoje conosco sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada, doutor, por estar aqui com a gente, pelo seu tempo e disponibilidade. Imagina, Letícia, eu que agradeço. É sempre um prazer realmente falar sobre esse assunto, câncer de pele. Muito obrigada, doutor. Obrigado.